Se você estiver no capítulo 1017 de uma obra e ele te obrigou a voltar no primeiro capítulo, parabéns. Essa obra é One Piece, o responsável é o Deus, Oda, o Deus. As palavras de Rushu e o contexto que ele falou mudam completamente tudo em One Piece. O próprio fato dele conhecer a Gomu Gomu no Mi por nome já é um enorme indício. Antes desse capítulo, a Gomu Gomu no Mi podia ser para quase todos os fãs de One Piece simplesmente a fruta da borracha, o poder do protagonista, que o Oda já disse ter propositalmente escolhido para ser um poder divertido. Bom, talvez a fruta da borracha tenha sido escolhida para ser mais que um poder divertido. Ou pior, talvez a fruta tenha sido escolhida justamente para divertir. São tantas possibilidades que eu só penso como é assombroso o mundo de One Piece. Como um simples quadro pode abrir um universo de enredos, todos baseados em uma construção de mundo impecável. Mas entre esses universos, uma coisa não sai da minha cabeça. Por que o Shanks atacou um navio do governo para roubar especificamente a Gomu Gomu no Mi? Por que o Lucky Blue já sabia que o nome da fruta era Gomu Gomu no Mi, sem nem ter confirmado os poderes dela em ação? Será que então a promessa do Shanks não é tão simples quanto a gente pensava? Será que o Ruivo estava tentando livrar o mundo da verdadeira herança maligna de One Piece? Fala galera, Chapéus para aqui, e eu sou o Derek, e hoje a gente vai trazer para vocês um review do capítulo 1017, então clica no botão gigante de membros, já ó, sininho aqui, dá essa moral pra gente, é muita informação, mas eu quero que você faça tudo antes da vinheta passar, porque ela vai passar agora. É o desafio. Quando eu abri a capa e eu vi esse bug, eu já tava assim, ó, vem sentando, vem, mano. E eu já falei isso antes, eu vou repetir. Com o Otama no bando, cenas como essa vão se tornar realidade. Oda, tá esperando o quê? Bota pra dentro, entendeu? Finge que a Nami é assistente social e já entoca ela no barco e vrau! E a gente também tem que analisar que o início do capítulo, ele é baseado nesse jogo de shows metafórico que o Oda tá fazendo sobre os números, né, de cada lado. Então, a gente tem basicamente na entrada 1 para 6, né, 30 mil para 5 mil, essa expectativa do Jinbei. Só que a gente sabe que, na verdade, esse número já mudou bastante. E com esse capítulo, ele mudou ainda mais. É exatamente a interferência da Otama que consegue equilibrar as ações. Se antes o Jinbei estava com dificuldade, lutando diretamente já com o Rusu, que aparentemente é poderosíssimo, e ainda sendo atrapalhado pelos capangas, agora com os Gifters do lado da Otama e consequentemente da Aliança, ele pode ter um X1 e uma porradaria franca. Isso serve para todos os outros que estão enfrentando os executivos do Kaido. Afinal, todos foram mostrados, menos Robin e Brook, o que já te faz entender mais ou menos que esse é o conceito, agora as coisas estão equilibrando. E aí a resenha do Jinbei é braba, porque ele fala, cara, eu já tava esperando isso, então não mudou nada pra mim. O Inuarashi contra o Jack também ficou bem hype, né? O Jack traz esse conceito de guerra total, qualquer tipo de alvo, infraestrutura, qualquer coisa assim tá valendo, né? Eu acho que o Jack exagerou um pouco no conceito de guerra total, afinal estão só combatentes ali. Mas, se você considerar o colateral do cidadão Joano e o que eles vêm fazendo, olha, de certa maneira é uma guerra total sim. E a gente tem que lembrar também que os Gifters, eles são muito fortes, cara. Muitos têm haki do armamento, muitos têm um poder elevado, o próprio Poker é um headliner, ele muda de lado. Então o Dango fez uma diferença absurda nessa guerra, isso já foi mostrado agora, e imagino que só vai além. Então todo esse momento ali que a Otama toma um susto do Queen, né, dinossaurão, e ela é uma criancinha, né, então ela já se baba toda e chega lá. Cara, olha só, se você, marmanjão, já tem vergonha de apresentar trabalhinho em público, até na própria empresa, às vezes as pessoas ficam nervosas de apresentar PowerPoint, imagina a Otama gritando pra um monte de inimigo, de rival e tal, de cara, ela é maravilhosa, cara, Otaminha no bando, por favor. E também rever os designs do Gifters, cara, eu não vou cansar de ver o Briscola, que tem um gorila no punho que dá soco nos outros, o Hamlet, que é a cabeça barra cara de uma girafa, e ele até ficou um pouco menos toxo agora que tá do lado do bem, né, o Oda deu uma esticada nas pernas dele ali, e o Poker, né, que às vezes tem a galera que pisa em ovos, ele anda sobre cobras, cara, é o inimigo do Indiana Jones. E acompanhando tudo isso, a CP0, né, ela tá sendo bem passiva, eu não tô esperando grandes movimentações da CP0, mas ela mantém aquele ar de tensão ali no ar. Eles podem fazer um movimento e pode ser um movimento bem fatal. Afinal, a CP é especialista em assassinatos. Então eu gosto bastante desse véu de tensão que o Oda deixa por cima do mangá. E entre todos esses mostrados, só faltou realmente Brook e Robin, mais pela menção do que tá acontecendo ali no distrito que a Black Maria cuidava, aparentemente teve o mesmo efeito na batalha deles. Imagino que as yokai ali estejam fora de combate agora. As próprias que deram muito trabalho pro Sanji, que já salva ali a galera com o Collier Strike, né, o golpe no pescoço. O que não falta é pescoço pro Sanji chutar, vamos ser sinceros. Mas
o Queen até quer dificultar pra ele, né? Porque dá aquela harmonização facial ali, ou uma desarmonização facial, porque o Queen ficou bizarro. Ele ficou baixotinho ali, cabeçudo, pescoço grosso, já com um facão, uma parada de ciborgue aqui, e ainda tem um rabo do Dr. Octopus ali. Cara, muito foda o design, muito hype, mas completamente tosco, né? Eu achei, assim, perfeitamente One Piece encapsulado, aquele ciborgue dinossauro segurando uma espada enquanto tá ameaçando com raio lasers um cozinheiro lourinho. E o cozinheiro é brabo, porque o Queen já de novo fala, né, que ele é filho do Judge e tal, e o próprio Sanji menciona, você é daquele grupo de cientistas lá insanos? Cara, esse grupo do Mads, a gente tem que falar, o que é Mads, né? Mads é uma brincadeira com Mad Scientist, é um arquétipo que tudo indica que o Vegapunk vai se incorporar ali, um cientista maluco, alguém que faz loucuras pela ciência, com a ciência, mas é claro, né, também vem daquela coisa de as pessoas não entenderem a ciência e tecnologia e falar, isso é coisa de maluco, ele é maluco, porque... sei lá, tá mexendo com raios e física e, meu Deus. Mas a gente tem que falar outra coisa também. MADS provavelmente é uma sigla. Por quê? Marinha tem o Special Science Group, SSG, que é liderado pelo Vegapunk. E essa arma da SSG, suposta arma da SSG, substituiu os Chichibukais na balança de poder, abolindo assim os Chichibukais no último Reverie. Então o que a gente está pensando? Uma arma da SSG muito poderosa. MADS pode ser, por exemplo, Marine Armor Division Scientist. O fato é que esse time de All-Star deve ser composto por Judge, Queen, Caesar e Vegapunk. Cada um tem meio que uma especialidade. O Queen é especialista em armas, em agentes químicos, agentes bioquímicos também, além de ser um ciborgue, né? Então ele manja dessa parte. O Judge é especialista nos fatores de linhagem, que é meio que o DNA de One Piece, né? Mas não levem como DNA exatamente, que ele consegue extrair, clonar, manipular, visto o experimento dos filhos dele, que também tem um envolvimento aí com robótica. E o Caesar é o especialista em química, né? Gigantificação era uma coisa que ele estava tentando através das drogas e as próprias esmaios artificiais. O Vegapunk pode estar incorporando todos esses elementos nessa arma poderosa e superior, e aí ele é meio que assim, o GOAT, o brabíssimo entre os cientistas, e por isso que ele consegue juntar esses elementos e ter um poder que é maior do que dos próprios Chichibukais. Então, eu tô falando o quê? Você sabe do poder dos pacifistas, né? Mais que isso. Imagina um pacifista que também tem elementos Gifter, que também tem elementos cibernéticos, que pode ser clonado e tem os fatores de linhagem avançados para poder suportar dor, dano e coisas do gênero, assim como a Germa. É esse nível de arma que eu tô falando. Mas aí, em sequência, né, a gente tem uma parte polêmica do capítulo, que é o Chopper vovô garoto, né? Uma nova forma ali, fofinha, vai ser boa pra vender figure, mas ele dá uma droga, uma super droga pro Zoro, que é desenvolvida pelo Sr. Miyagi. Uma super droga que vai, deixar o Zoro zerado, só que ele vai tomar o dobro de dano. O que me incomodou um pouco nessa parte? Primeiro, tornou o golpe do Kaido e da Big Mom que o Zoro tancou meio irrelevante. Não vai ter consequência pra luta? Ou a consequência é simplesmente um Zoro saudável que toma o dobro de dano? Porque aí abre todo um esquema pro, agora o Zoro vai ter aquela martirização. Não, ele tomou o dobro de dano e tal, e o Zorão já é o mais resistente. Eu não sei se isso realmente é uma parada legal, porque não é algo inato, assim, uma condição do Zoro que ele teve que lutar. É efeito de uma droga e tal, mas tudo bem. Mérito pro Zoro, vai voltar pro fight, provavelmente vai pegar o King na porrada, se eu não tô viajando. Ou talvez ele até volte pra ajudar com o Kaido, mas eu imagino que não. Imagino que vai ficar King com o Zoro e Queen com o Sanji. E aí a gente vê Jinbei contra Who's Who. O Who's Who já era um personagem super misterioso, mas agora que a gente viu o background dele, eu tenho que revelar aqui toda a genialidade no meu parceiro de canal Lip. Fala aí quem é o Who's Who há tanto tempo atrás. Para dar continuidade, precisamos voltar para o passado, para a mais antiga CP9 que conhecemos. Aproximadamente 20 anos atrás, somos apresentados a essa Cypher Pool com 3 personagens em destaque. O pai de Spandan, atual membro da CP0, o pai de Califa, uma antiga agente da CP9, e um outro alguém, aparentemente sem conexões. E talvez, assim como todos os outros eram pais de membros que entrariam para uma agência de inteligência, esse homem pode ser pai de algum personagem que já vimos ou que vá se revelar um membro da CP9 ou da CP0. E talvez, quem sabe, esse não seja o Who's Who, o cabelo, os lábios,
algo de alguma forma pode soar familiar. O Duro. Cara, muito boa essa previsão do Lipe já. E realmente, tudo indica que ele era esse membro da Cipherpol original, que contava também com o pai da Califa e o pai do Spanda. E toda a história trágica dele, né, que envolve ser um cara super habilidoso, aprender o Rokushiki, como ele mostrou, né, ele usa várias técnicas, inclusive variantes, né, a gente lembra que tem o Shigan, ele usa o Gagan, né, que é quando ele projeta a mandíbula dele, o que lembra um pouco o ataque do Lute, né, que ele dá aquele golpe do rei muito, muito irado. Mas a relação dele com o Jinbei, como foi hypado anteriormente, não é nada muito profundo. Ele já viu o Jinbei uma vez, mas, mais importante, o Jinbei é membro da tripulação dos Chapéus de Palha e, justamente, Luffy do Chapéu de Palha é dono da Gomu Gomu no Mi. Ou seja, a herança do maior fracasso da vida de Ruzu, que fez ele ser preso e ter que escapar da prisão e viver uma vida de pirataria, ter que negar os trabalhos deles antigos para Cipherpol, isso é culpa... Não, isso é culpa dele, né? Isso é a herança que é jogada na cara dele por Luffy do Chapéu de Palha, um pirata famoso. Ou seja, imagina tu fazia um erro e esse erro vir 12 anos depois na tua cara pra mostrar só como, cara, olha só, deu merda mesmo, ele virou um pirata absurdo, tem esse poder absurdo que tu devia ter protegido, deu ruim. E aí a gente mata a relação do Rusu com o Jinbei. Mas antes vamos ver esse meme aqui. Beleza, agora vamos falar sério. Mas não, mais um meme. Com a cara do Rusu, mano. O Rusu, coitado, mano. Perdendo tudo, morando de aluguel. Agora vamos ter uma conversa séria sobre o Gomu Gomu no Mi. Muito da graça do primeiro capítulo de One Piece corria a partir da ideia de que toda sua construção era uma grande coincidência. Como assim, Derek? Bom, narrativamente falando, tudo se desenhava para um acidente. Shanks tinha essa fruta porque ele basicamente era um pirata famoso, então é normal, a gente não questiona isso. E uma criança de 7 anos acidentalmente comeu ele. Nisso ele se afogou, porque isso é que as frutas fazem, e aí o Shanks salva ele, fazendo com que ele visse o potencial no garoto e entregasse assim o Chapéu de Palha, apostando na nova geração e tendo a cena da promessa todo aquele momento. Mas agora que eu sei que a Gomu Gomu no Mi é importante a ponto de um navio do governo mundial, liderado por um membro da Cipherpol, que é importante falar, existe justamente para o governo mundial ter um tentáculo armado independente da marinha, do nível do Lute, inclusive, o Rusu, e o Shanks roubou esse navio com esse carregamento específico. Logo o Shanks, aprendiz do Roger, dono do Chapéu de Palha, que esteve hiper perto de Laugh Tale. O mesmo Shanks que na última vez foi visto conversando com o Gorosei. É no mínimo estranho. Porque agora a fruta, que passou a ser essa coisa tão importante, a ponto do governo, da Cipherpol e o próprio Shanks estarem atrás, se o Luffy agora tem essa fruta, todo o contexto muda. Eu não tô falando que o Shanks deixaria, tá? Mas com essas novas informações, a gente entende que de maneira nenhuma ele podia deixar o Rei dos Mares matar o Luffy. Porque sabe lá aonde essa fruta ia reencarnar. Ele precisava salvar o Luffy, mesmo que custasse o seu próprio braço. E agora talvez faz um pouco mais de sentido porque o Shanks, que era um pirata tão absurdo, perdeu o próprio braço para salvar um garoto aleatório, a ponto de ele não estar mais no nível do Mihawk que ele tinha antes para duelos de espada. Isso custou demais pro Shanks. Claro, pode ser só o coração de ouro dele, mas não seria muito mais interessante se tivesse um motivo a mais para isso? Se essa grande promessa linda desse incrível pirata virtuoso, na verdade não foi exatamente assim? Porque esse tipo de traição e esqueminha seria uma das coisas mais piratescas possíveis. E a gente sempre enxergou o Shanks através dos olhos do Luffy criança. Então é óbvio que o Luffy criança vê apenas a bondade da situação. Mas agora com esse contexto, mesmo que seja puramente bondade do Shanks, a gente pode olhar com outros olhos para a importância que a Gomu Gomu no Mi tem na história. E outra hipótese, afinal de quem era essa fruta para ela ser tão importante assim? A gente sabe que a Marinha tem uma preocupação especial com a linhagem sanguínea de certos piratas infames. Afinal, eles foram implacáveis tentando matar o filho do Gold Roger. E se essa preocupação se estendeu também aos frutos, ao propósito que eles carregam? Em Dressrosa, por diversas vezes o Doflamingo e o próprio Barba Negra fizeram menção às memórias do Ace, atrelados a Mera Mera no Mi. E o arco deixou bem claro que existia um significado especial para o Sabo ter herdado a fruta. E se a Gomu Gomu no Mi é tão especial por ser justamente a herança de algum desses piratas hiper infames? Se esse incidente ocorreu 12 anos atrás, faz sentido imaginar que talvez a fruta era de Gold Roger, que foi executado nas mãos da Marinha, e que talvez já tivesse tecnologia para extrair os poderes da fruta. Tendo o Vegapunk em mãos, tudo é possível. Mas aí é que tá. Eu acho que o Oda, ele é muito inteligente, muito malandro. Eu acho que essa é a hipótese não óbvia,
mais óbvio. Essa fruta provavelmente era do único pirata que pode ter representado um perigo tão grande para o governo mundial quanto Roger, Brox de Zebek. Porque se a Gomu Gomu fosse de Roger, faria sentido alguém ter lembrado já disso, alguém ter comentado. O fato de ser a fruta do Xebec, que queria ser o rei do mundo, ele tem essa conexão oculta com Barba Negra, Big Mom, Kaido, entre outros, como imaginávamos, se caísse nas mãos do Luffy, que é sempre ligado ao Roger e ao Rei dos Piratas, isso ia ser completamente inesperado. Porque justamente a importância da Gomu Gomu no Mi aparecer agora no arco de Wano, exatamente 60 capítulos depois dos piratas Brox e Brox de Zebek terem sido citados pelo Sengoku no capítulo 957. Será que é coincidência mesmo? De novo? Eu não sei. Eu acho que a gente saiu desse capítulo com muito mais perguntas do que respostas, e eu já especulei vários cenários. Eu quero ver você nos comentários, vendo qual é o cenário mais provável para você. Mas esse capítulo foi insano, absurdo, e ele vai mudar a história de One Piece, com certeza. Qual é o significado da Gomu Gomu no Mi? E claro, tenho que lembrar, pode não ser nenhum. Pode ser só um acidente, o Oda pode estar trolando, o Lipe até comentou isso, mas como eu falei, são muitos fatores, muitos sinais, muitas coincidências, e eu quero saber, a Gomu Gomu no Mi é só mais uma fruta, ou ela é parte de uma linhagem, parte de um propósito, parte de uma profecia maior? Bom, acho que a gente vai descobrir nos próximos capítulos, próximos 500, provavelmente. Então já deixa o like, cara, se inscreve, vê os vídeos que estão passando aí, muito obrigado por ter ficado até aqui, review marotinho. Se chegou até aqui, cara, você é especial pra mim, comenta aí. E é isso, galera. Valeu. Hey,